Os anjos são criaturas extremamente poderosas. A Bíblia conta que no passado um anjo de Deus abateu 185.000 assírios no acampamento do inimigo de Israel, em uma única noite. Mas de onde eles vêm? Existem diferentes tipos de anjos. Qual a aparência deles? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal 5 Minutos da Bíblia. Toda semana tem vídeos novos no canal, então não esquece de se inscrever e ativar o sininho para ser avisado assim que sair vídeo novo. A Bíblia não nos diz exatamente quantos anjos existem, mas Apocalipse capítulo 5 versículo 11 nos dá uma ideia quando diz: Eu olhei, e ouvi a voz de muitos anjos em volta do trono, das criaturas viventes e dos anciãos, e o número deles era de miríades e milhares de milhares. O apóstolo João, em uma visão, descreveu que existem milhares de anjos. A Bíblia ainda deixa claro que os anjos possuem nome e personalidade própria além de sentimentos. A Bíblia também revela que surge alegria entre os anjos de Deus por causa de um pecador que se arrepende. Depois de testemunharem a criação da terra, os anjos juntos gritavam de júbilo, até mesmo bradando em aplauso. Sabemos ainda que cada anjo possui um nome. Por exemplo, no livro de Lucas capítulo 1 versículo 26 fala do anjo Gabriel e a sua missão de ir a Nazaré e avisar Maria que ficaria grávida de Jesus. Alguns outros anjos foram enviados em vários momentos à terra para cumprirem outras missões. Gênesis capítulo 32 versículo 29 mostra que Jacó, ao encontrar um anjo, perguntou o seu nome, mas ele não quis responder. Esses relatos demonstram que os anjos possuem personalidade. Os anjos, assim como os humanos, também são dotados de inteligência e também de livre-arbítrio. No passado, alguns anjos perceberam que as filhas dos homens eram bonitas e abandonaram sua própria morada no céu, se materializaram em corpos humanos e tomaram como esposas todas as que escolheram. Através dessas relações nasceram filhos, que ficaram conhecidos como nefilins. Alguns decidiram apoiar Satanás e ficaram conhecidos como demônios. A Bíblia também fala que existem diferentes categorias de anjos. O anjo mais poderoso é chamado de Miguel, o arcanjo. O livro de Judas capítulo 1 versículo 9, diz que Miguel teve um desacordo com o diabo e disputavam pelo corpo de Moisés. Em outro momento, Miguel também liderou uma guerra no céu contra o diabo e seus demônios. Além de Miguel, existem os serafins e os querubins. Os serafins são anjos detentores de muitas responsabilidades e costumam ficar próximos ao trono de Deus. Já os querubins possuem tarefas especiais. Por exemplo, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus ordenou que 2 querubins mantivessem a entrada do jardim do Éden protegida para que eles não voltassem e comessem da árvore da vida. No passado, vários anjos foram enviados em missões para ajudar os humanos. Quando Deus resolveu destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, Deus enviou 2 anjos para orientar Ló a sair da cidade junto de sua família. O relato em Gênesis capítulo 19 versículos 15 a 17 diz: Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa! Leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Dessa forma, Ló e suas filhas sobreviveram à destruição da cidade, mas sua esposa se tornou uma estátua de sal ao desobedecer a ordem dos anjos de não olhar para trás. A Bíblia também fala de Daniel, vivia em Babilônia. Muitas pessoas naquela cidade não amavam a Deus e até fizeram uma lei que castigava qualquer um que orasse. Mas Daniel não obedeceu essa lei e continuou orando a Deus. Por isso o jogaram num buraco onde ficavam vários leões famintos. Assim, Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, e Daniel saiu sem sequer um arranhão. Em certa ocasião, Pedro foi preso. Pedro estava com as mãos acorrentadas, dormindo entre 2 guardas. Mas a Bíblia diz que, de repente, o anjo de Deus apareceu, e brilhou uma luz na cela da prisão. O anjo acordou Pedro, tocando no lado dele e dizendo: Levante-se depressa. Então, as correntes que prendiam as mãos de Pedro se abriram. E o anjo lhe disse:
Vista-se, põe as sandálias e siga-me. Assim, o anjo de Deus libertou Pedro da prisão. Vamos ver agora 5 mitos ou verdades sobre os anjos. 1. Os anjos ajudam as pessoas. Verdade. Salmos capítulo 34 versículo 7 diz que o anjo de Deus acampa ao redor dos que o temem e os socorre, mostrando assim que Deus pode usar seus anjos para proteger pessoas. 2. Cada um de nós tem um anjo da guarda. Mito. Apesar de Deus usar seus anjos a fim de proteger humanos, não significa necessariamente que Deus deu para cada servo seu um anjo para tomar conta dele. 3. Todos os anjos são bons. Mito. Como vimos, a Bíblia fala de forças espirituais malignas e de anjos que pecaram. 4. Os anjos não morrem. Mito. Todos os anjos maus vão ser destruídos, incluindo Satanás, o diabo que também era um anjo. 5. Os anjos são humanos ressuscitados. Mito. Eles são outra criação de Deus. Qual a aparência dos anjos? Na Bíblia, a aparência dos anjos é descrita de maneiras diferentes em contextos diferentes. Às vezes, os anjos são sentidos como seres humanoides com asas, enquanto em outras ocasiões, sua aparência é descrita como um fogo ardente ou uma luz brilhante. Um exemplo de descrição dos anjos na Bíblia pode ser encontrado em Isaías capítulo 6 versículos 2 e 3, onde os anjos são apresentados como seres com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés e 2 para voar. Outra descrição dos anjos pode ser encontrada em Ezequiel capítulo 1 versículos 4 a 28, onde eles são recebidos como seres com corpos humanoides, mas com 4 faces e 4 asas. Em resumo, a Bíblia descreve a aparência dos anjos de maneiras diversas e natureza vívida, mas geralmente enfatizam sua beleza e seu poder no serviço a Deus. Gostou do nosso vídeo? Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para ser avisado assim que sair vídeo novo. Até logo!